Se eu tenho uma raiva atualmente é que o Atlético Paranaense me proíbe falar de futebol, cara. Eu gravo um vídeo falando sobre campo e bola, tentando me aprofundar, e o Atlético vai lá e solta mais uma bomba. Dessa vez, o diretor de futebol, Rodrigo Possebon, ele não está mais no comando do departamento. Por quê? Porque foi demitido. Mas o diretor de futebol demitido do Clube Atlético Paranaense, uma situação complicada que esvazia ainda mais o nosso departamento de futebol no momento muito importante, crucial da temporada. Vou pedir para vocês deixarem um like e se inscrevam no canal porque tem muita coisa aqui para falar. Eu acho que o primeiro ponto é avaliar o trabalho do Possebon. E acho que existem alguns pontos de avaliação em relação ao que o Possebon conseguiu entregar ao estar presente nesse cargo, né? E o primeiro é o ponto que os relatos são muito positivos em relação ao dia a dia do Rodrigo Possebon. A gente teve recentemente diretores de futebol, comandantes do departamento de futebol que mal estavam presentes no dia a dia do clube. E o Rodrigo Possebon era diferente. Conversava com o grupo, conversava com os profissionais, tentava entender as principais demandas, tentava se fazer presente. Eu acho que isso tem muito valor dentro de um departamento de futebol que a gente sentiu na temporada passada, o peso que é um departamento de futebol esvaziado, o peso que é um departamento de futebol pouco funcional. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente falar sobre o Rodrigo Possebon. Segundo ponto, eu acho que fica muito óbvio que o Rodrigo Possebon ele foi demitido pelo fato da gente ter zerado essa janela de transferências. Eu acho que quando você tem uma janela de transferências de 10 dias de negociação, que o Atlético consegue 0 jogadores, e logo depois a gente vê o responsável por essa mobilização ser demitido do clube, eu acho que você tem um recado muito claro aí, no sentido de não conseguiu trazer ninguém, é rua. Mas assim, começam a aparecer as perguntas, começam a aparecer as nuances na nossa cabeça. Ele tinha condição financeira para trazer jogadores? O clube hoje como um todo, ele oferece ferramentas para esse diretor de futebol chegar de maneira sólida e se posicionar bem no mercado? Aparentemente, não. Tudo que a gente sabe é que o Atlético ele chega sempre muito vulnerável ao mercado de transferências. Então é justo que o Rodrigo Possebon pague o preço de um posicionamento histórico que o Atlético tem no mercado de transferências, de sempre ser um clube que busca muito mais as oportunidades do que busca os seus principais interesses. Eu acho que é importante a gente refletir sobre, porque daqui a pouco está chegando outro diretor de futebol. E esse cara ele vai ter que ser um milagreiro, 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 para atender as vontades do Petralha e ao mesmo tempo conseguir fazer movimentações boas o suficiente. Sei. Mas assim, também entendo que o Rodrigo Possebon ele era mais uma engrenagem de uma esfera de uma diretoria petralista. É um ponto a ser levado em consideração. Rodrigo Possebon ele foi trazido pela filha do Petralha para ser esse homem de confiança do departamento de futebol do Atlético. Então, se dia a dia a gente faz protestos, a gente cobra, a gente se posiciona contra o presidente do clube, e eu acho que isso tem que acontecer de verdade, mas a impressão que eu tenho é que a gente conseguiu, de alguma maneira, dar uma enfraquecida nesse movimento petralista, tirando um cara de confiança ali. E óbvio, todos os profissionais que estiverem no clube enquanto o Petralha estiver lá, eles vão ter o respaldo do velho. Mas hoje eu acho que a gente precisa mais de profissionais experientes de mercado que tragam outras bagagens do que profissionais que tenham ali a assinatura. Ah, foi trazida pelo Petralha, foi trazida pela filha do Petralha. Eu acho isso muito importante de se falar. Só que assim, vamos ser sinceros, agora pensando em perspectiva de futuro, porque o Rodrigo Possebon já saiu, já é carta fora do baralho. Cara, será que o próximo diretor de futebol ele vai seguir que linhagem? O que a gente espera do próximo diretor de futebol? O próximo diretor de futebol chega com carta branca para desenvolver um trabalho sólido no desenvolvimento de um projeto esportivo? O diretor de futebol chega com essa ambição de tirar do zero um trabalho que consiste num projeto de médio e longo prazo?
entendendo como o time quer jogar, como o clube quer se portar no mercado, como o clube quer ser visto em relação, sei lá, à revelação de jogadores. Porque se o clube está fazendo essa mudança para um trabalho de longo prazo, eu assino na hora. Se o clube está usando o Possebon como vidraça, cara, daqui a pouco a gente está demitindo o outro. E eu vou ser bem sério com vocês, vai ser fácil da gente perceber a real intenção do Petralha. Não vai ser difícil da gente entender a real percepção do Petralha em relação ao que ele quis fazer com essa demissão do Rodrigo Possebon. O Rodrigo Possebon, porra, ele pode não ser ali um cara que surtia efeito, mas ele tinha uma certa aprovação, tá? Ele tinha uma certa aprovação. Mas outro recado que eu entendo muito bem dessa movimentação é que fica muito claro que o velho mexe as pecinhas do xadrez, né? O velho, ele, de alguma maneira, depois de uma noite de protestos, ele tenta dar uma resposta para a torcida, mas o torcedor ele já não é bobo, né? A impressão que eu tenho é que o Petralha já não consegue enganar muito bem o torcedor. A impressão que eu tenho é que o Petralha não consegue ser esse cara que ele manipula o torcedor. Beleza, os protestos aconteceram, mas não era a cabeça do Possebon que foi pedida. Era a cabeça do Marcelário. E a gente não quer esse tipo de migalha. Ah, não, mas pelo menos o Possebon caiu. A gente, de alguma maneira, e a realidade é essa, quer ver os responsáveis pelo rebaixamento longe do clube. E o Petralha, ele dá uma migalhinha ali. E o Petralha dá um subterfúgio ali. Ah, não, aceitem isso aí. Busquem isso aí. Então, assim, o movimento político do Atlético, ele continua muito confuso, ele continua muito bagunçado, ele continua desesperador, cara. Ele continua desesperador. Porque a gente vê a falta de boas intenções nas atitudes. A gente constata a falta de sentido nas movimentações. E a gente continua vendo os mesmos personagens ocupando os principais cargos do clube. O próximo vídeo vai ser para falar sobre o Márcio Lara. Se o Mário Celso Petralha devolve o departamento de futebol pro Márcio Lara, cara, aí eu já nem sei. Aí eu já nem sei. Eu já nem entendo o que pode acontecer com o Clube Atlético Paranaense. Se vocês acham que o Petralha é uma peça incompetente, se vocês acham que o Petralha é uma peça que não deveria estar lá, o Márcio Lara, ele é tudo vezes 5. Ele é tudo vezes 6, ele é tudo vezes 7, ele é tudo vezes 8. Márcio Lara é o pior personagem que pode estar dentro do Clube Atlético Paranaense hoje. Eu fiz o último vídeo ontem sugerindo, inclusive, a expulsão do Márcio Lara para o clube. E hoje parece que o Márcio Lara foi promovido. Daqui a pouco a gente tem vídeo novo para falar sobre o Lara.